Nos dias de hoje, ser preguiçoso é visto como algo negativo, como algo ruim. Só que será que é mesmo? Com essa cultura da hiperprodutividade, de fazer tudo de maneira perfeita, de a todo momento estar produzindo alguma coisa com bons hábitos, com resultados utópicos, a gente esquece que às vezes a gente precisa de uma certa preguicinha. Foi basicamente sendo um aluno preguiçoso que eu passei em 3 faculdades públicas, todas na área da tecnologia. Eu fui aprovado na UFSCar em Engenharia da Computação, na Unesp em Sistemas de Informações e na Unicamp, que é a que eu faço hoje em dia em Sistemas de Informações também. E eu vou explicar ao longo desse vídeo um pouco de como foi essa trajetória até a aprovação em 3 faculdades públicas. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, tenho 19 anos e eu tô compartilhando um pouco das minhas experiências aqui no YouTube. Pra gente entender um pouco dessa trajetória, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá pro meu ensino médio, quando eu tava fazendo o meu primeiro, o segundo e o terceirão. O primeiro e o segundo ano foram marcados por uma saída da pandemia. Creio que eu tenha entrado na pandemia lá pro 8º, 9º ano, e no primeiro eu tava saindo da pandemia, então tava numa fase de transição. A minha adolescência ela foi marcada pela pandemia, então eu creio que tem algumas sequelas disso, só que hoje em dia já não sinto mais tanto efeito. Mas lá pro meu primeiro e segundo, eu tinha acabado de sair da pandemia, então eu tava com aquela sensação de que eu não tinha interagido muito com outros adolescentes, não tinha saído tanto porque eu tinha ficado dentro de casa. Então eu pensei da seguinte maneira: poxa, eu me privei todos esses anos, todo esse tempo de pandemia, agora eu quero sair, eu quero fazer coisas que eu gosto, jogar, treinar, sair com amigos. E foi basicamente o que eu fiz. Primeiro e segundo ano do colegial, eu sinto que eu melhorei muito meu físico, foi quando eu comecei a academia, foi quando eu comecei a jogar basquete. Saía bastante com os meus amigos, a gente ia comer alguma coisa, saía pra andar na rua e foi muito bom. Eu acho que foi uma fase de aprender a conviver socialmente. Porém, em contrapartida, tudo isso me afastou um pouco da questão dos estudos e da parte religiosa, né, que hoje em dia eu vejo como um pilar muito importante, mas naquela época acabou ficando de lado. Então, basicamente, eu fazia as coisas da escola somente pra passar e dava muito certo. Eu conseguia tirar notas boas, eu conseguia bons resultados em provas, em simulados até de universidades, em Olimpíadas de Matemática. Um dia eu posso trazer isso aqui pra vocês também, mas pelo que eu lembro eu tenho 6 medalhas de Olimpíada de Matemática que eram de forma nacional dentro do sistema de ensino que eu estudava. E eu ficava, caramba, eu tenho bons resultados, mas eu não tô de fato me aplicando pra isso, eu não tô colocando esforço nisso e o resultado tá vindo. Isso eu acho que é um pouco perigoso porque são recompensas vindas sem esforço, então a gente acaba talvez caindo numa zona de conforto. Outro tema de outro vídeo, mas focando agora nas aprovações das faculdades. E aí a gente chega no terceiro ano do colegial, que é basicamente o ano que a gente mais se preocupa, mais bota pressão na gente mesmo, lá ele, mas é aquele ano que todo mundo tá com um foco só: passar numa faculdade, passar numa universidade. É claro, eu tô generalizando. Existem pessoas que não têm esse objetivo e tá tudo certo, mas grande parte quer passar numa faculdade ou por pressão da família ou porque realmente é um sonho dele. E aí vem toda a pressão. Nossa, estudar, fazer simulados, treinar e conseguir no final do ano passar numa faculdade, sair naquela lista de chamada que você vê seu nome e você comemora. Eu acho que essa é uma sensação que muitas pessoas querem ter e estão apreensivas para ver o seu nome numa lista de chamada. Então, nesse terceirão, que é um ano de pressão, eu fiquei, assim, um pouco receoso, porque eu nunca tinha estudado de fato, eu nunca tinha focado com o objetivo em passar em uma universidade, porém, eu senti que aquele ano era um ano que eu precisava fazer isso. Só que como? Se eu nunca tinha estudado da maneira certa antes, eu nunca tinha sentado a bunda na cadeira direito pra passar numa universidade, com o objetivo de passar numa universidade. E é aí que começou um pouco da minha batalha. Eu comecei a assistir alguns vídeos no YouTube de como estudar, de professores, de gurus, assim, dos vestibulares. E eu comecei a absorver algumas coisas pra mim, comecei a consumir certos conteúdos que começaram a fazer sentido pra mim e eu comecei a aplicar aquelas dicas, aqueles conselhos na minha rotina de estudos e até que começou a dar certo. É claro que foi um processo lento e relativamente doloroso, porque eu tava numa inércia tão grande, foi a minha vida inteira só estudando o necessário, tirando notas muito altas e um esforço relativamente mínimo para tudo isso. Então, sair do ponto zero para começar a andar foi ali um gasto de energia relativamente alto, tá, rapaziada? Vou ser bem sincero com vocês. Mas até que as coisas começaram a andar, comecei a prestar mais atenção nas aulas. Eu acho que foi algo que eu sempre fiz muito bem, é prestar atenção na aula, não desfocar tanto. Claro que hoje em dia com o celular, com tanta coisa, isso acho que foi dificultado, mas
eu acho que eu fui uma das últimas gerações a não ter tanto essa influência nos estudos. Então, até o meu primeiro colegial, até o primeiro do ensino médio, eu sinto que o celular não era tão problemático quanto é hoje. Mas já estava dando indícios de que seria o que se tornou. Mas eu sempre prestei muita atenção nas aulas, sempre fui de perguntar muito para os professores. Eu era muito amigo dos meus professores na época do ensino médio, eles gostavam muito de mim, eu gostava muito deles, então era uma troca ali muito legal. Eu nunca fui de atrapalhar a aula de ninguém, pelo contrário, eu acho que acabava somando bastante com as minhas dúvidas, porque tem pessoas que têm vergonha de perguntar e a minha pergunta acabava sendo às vezes a pergunta do próximo. Então, nesse quesito de aula, eu acho que eu sempre fui muito bom de estar presente. Hoje em dia, eu sinto que isso deu uma decaída, porque tem muita coisa, muito gatilho que você já quer ir pro celular, já se sente desmotivado. Naquela época não, eu tava presente na aula, mesmo que eu conversasse com um amigo, é muito diferente da você parar e ficar mexendo no celular hoje em dia. A facilidade é muito maior, os gatilhos são muito maiores, a tecnologia tá muito mais propensa pra você se viciar. Então, assim, eu acho que isso, querendo ou não, acaba influenciando. E aí, trocando ideia com alguns professores, eles me davam muitas dicas, eram professores muito bons. Eu tive esse privilégio de ter bons professores, de ter um bom material de estudo. É algo que eu agradeço diariamente, pensando assim, parando pra pensar, é bizarro. Eu acho que isso fez muita diferença nas minhas aprovações. Mas é aquilo, não adianta nada você ter bons materiais, boas tecnologias, se você não bota a mão na massa também. O que não acontecia até o meu terceiro colegial, mas tudo bem. E aí, eles sempre me davam a seguinte dica. Beleza, você tá estudando, você tá fazendo as coisas, mas não adianta nada você passar horas vendo teoria, horas fazendo resumo, se você não bota a mão na massa. E aí eu comecei a refletir, talvez faça sentido. E eu parei pra analisar, antigamente, era muito do que eu fazia. Eu não passava tanto tempo estudando, mas eu chegava e fazia as provas, eu colocava a cara a tapa, eu fazia as atividades que os professores propunham, eu sempre cumpria com essas obrigações e eu acho que isso talvez tenha ajudado. Então eu comecei a, de fato, fazer questões, fazer simulados, fazer provas antigas. Eu tenho... É que tá guardado agora a minha pasta com provas antigas, mas eu tenho uma pasta onde eu tenho todas as provas que eu fiz no meu terceirão, todos os simulados que eu fiz no meu terceirão, todas as provas de Enem, FUVEST, Unicamp, Unesp, as minhas provas de fato que eu fiz também, as que valeram, as que eu fiz pra valer no meu terceirão, estão todas guardadas em alguma pasta, em algum lugar da minha casa, só que eu não sei onde tá agora. E cara, dá um maço gigantesco assim, que você fala, caramba, é muito papel. Tadinha das árvores. Então eu acho que ser preguiçoso acabou me ajudando a passar nas faculdades que eu fiz prova, porque eu acabei não gastando tanto tempo com o inútil, eu acabei focando mais naquilo que me dava resultado. Então é um pouco daquele princípio de Pareto, onde 20% das ações geram 80% dos resultados. Então ser preguiçoso nesse sentido foi algo positivo, porque eu foquei naquilo que realmente é cobrado, né? Nos 20% que geram uns 80%. É difícil, mas é a realidade, rapaziada. Se você não coloca a resposta certa no gabarito, no final das contas, a sua questão vai ser considerada como errada. Treinar e fazer as questões, fazer provas antigas, focar naquilo que geralmente traz resultado, se acostumar com aquele modelo, eu acho que no final das contas é o mais importante. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido como eu passei de um estudante preguiçoso para ser aprovado 3 vezes em faculdades públicas. Passar na faculdade pública é um sonho de muita gente, não necessariamente numa medicina da vida, mas em algum curso que seja da sua área, que seja do seu gosto. Só que para isso acontecer, você precisa tomar uma ação. E eu tomei essa ação de uma forma meio preguiçosa, mas que me trouxe o resultado que eu obtive nos dias de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida pro vídeo ser divulgado para mais gente e valeu, até a próxima!